Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Isso aí. Hoje a gente vai se aventurar pelas ideias, digamos, instigantes do Jean Baudrillard. Preparem-se, porque vamos desvendar conceitos complexos como simulação, hiperrealidade e a obsolescência do trabalho. Nossa, quanta coisa. Para nos guiar nessa jornada, temos aqui um resumo bem completo e também alguns trechos originais da obra do Baudrillard. Que legal. É muita munição para uma conversa fascinante. O mais interessante é que as ideias do Baudrillard, mesmo tendo sido formuladas há décadas atrás, parecem cada vez mais relevantes, né? Verdade. Nesse mundo hiperconectado e digital em que a gente vive. Então, É como se ele tivesse previsto o futuro da própria realidade, né? nice. É de arrepiar. Mas vamos começar do começo, então. Isso. O que ele quer dizer com simulação e hiperrealidade? Me explica de um jeito que a gente não precise de um dicionário filosófico para entender. Tá, sem problema. Basicamente, o Baudrillard argumenta que a gente está cada vez mais cercado por simulações. Ou seja, representações que não têm um correspondente no mundo real, né? Tem, por exemplo, nos reality shows, né? Ah, entendi. Eles são apresentados como reais, mas na verdade são editados, roteirizados e focados em entreter, né? Não em mostrar a vida como ela é de verdade. É tipo as fotos perfeitas do Instagram, né? Exato. Será que elas realmente mostram a pessoa como ela é? Ou só uma versão, sei lá, cuidadosamente construída para rede social? É isso aí, uma hiperrealidade. Tipo uma hiperrealidade. Essa é a sacada da hiperrealidade, né? Essas simulações se tornam tão presentes na nossa vida que começam a parecer mais reais do que a própria realidade que elas supostamente representam. As linhas se confundem e, de repente, a gente tá vivendo mais na simulação do que no mundo real. Nossa, que doido. É meio assustador pensar nisso, né? Pois é. É como viver num cenário de filme do qual a gente nunca sai. E o que acontece com a gente nesse cenário? Como essa imersão na simulação impacta nossas percepções, valores, sei lá, até a nossa identidade? Boa pergunta. Essa é uma das grandes reflexões que o Baudrillard propõe. E ele vai além. Ele também investiga como o trabalho se transforma nesse mundo simulado. Nos trechos que a gente separou tem uma frase bem impactante. Já não há trabalho, já não há produção, já não há valor. Uau, que forte. Quer dizer que o trabalho está sumindo. Desaparecendo das nossas vidas. Calma, não é bem assim. O que ele argumenta é que o conceito tradicional de trabalho, né, está se tornando cada vez mais irrelevante. Nesse mundo dominado pela informação, pelos signos e pelas simulações, pense bem, muitos de nós passam o dia manipulando símbolos em computadores, né? Trabalhando em serviços ou criando conteúdo que só existe no mundo digital. Entendi. Então, se o foco está se deslocando da produção física, como a gente define o valor nesse novo cenário? O que faz algo ser valioso nesse contexto? Essa é a questão central. O Baudrillard sugere que o próprio valor está se descolando dos indicadores tradicionais, tipo trabalho, bens tangíveis. Em vez disso, ele está sendo redefinido em relação aos signos, às imagens, ao fluxo de informação. Aí que entra o valor signo, né? Isso. O resumo que a gente tem aqui saca essa ideia como um dos pontos-chave do Baudrillard. Me explica melhor como funciona essa dinâmica. Claro, o Baudrillard argumenta que, numa sociedade hiperreal, os objetos eles adquirem significado e valor com base no lugar que ocupam dentro de um sistema de signos e consumo. Certo. A função prática do objeto ela se torna secundária em relação ao seu valor simbólico. Tipo roupas de grife Ah. ou o último modelo de smartphone. Exatamente. As pessoas desejam esses objetos não só pela função, mas pelos status, pela imagem que eles projetam, né? Não é por precisar do iPhone mais novo para fazer ligação, mas sim pelo que ter aquele modelo específico diz sobre você, sua identidade, seu lugar dentro de um grupo. É isso aí. Nossa, isso me faz pensar na minha própria relação com as coisas que eu compro. Eu realmente preciso de tudo isso. Ou estou preso nesse sistema de valores signos sem perceber? Essa é a provocação. A gente acaba comprando a imagem, né? A ideia que o objeto representa, não a sua função real. Faz muito sentido. Mas me diz uma coisa, no meio desse cenário meio pessimista, né? De um mundo hiperreal, onde a autenticidade está desaparecendo e o trabalho está perdendo o sentido tradicional. Será que ainda tem espaço para esperança? Olha. No resumo que a gente tem aqui, a arte é mencionada como possível forma de resistência. O que você acha disso?
É um ponto interessante. Apesar de o Baudrillard ser frequentemente visto como um pensador pessimista, né? A obra dele abre espaço para crítica e até subversão. Ele enxerga a arte como um meio de romper com esse fluxo constante de simulações, de expor a artificialidade do hiperreal e oferecer novas maneiras de ver e experienciar o mundo. Então a arte seria como um, sei lá, um bug na Matrix, uma rachadura na fachada da hiperrealidade. Exatamente. A arte tem esse poder de nos tirar da zona de conforto, né, e nos fazer questionar as imagens e narrativas que nos cercam. Pense em obras de arte que usam distorção, fragmentação ou ironia. Essas técnicas, elas podem destacar a natureza construída da realidade e nos tornar mais conscientes desses mecanismos de simulação. Interessante. Então, em vez de apenas consumir simulações passivamente, a arte nos encoraja a participar ativamente da construção de significado, né? Sim. E a questionar o que a gente percebe como real. Exatamente. É aí que entra o poder da criatividade, né? A arte oferece um espaço para experimentação, para explorar diferentes realidades e desafiar as narrativas dominantes. Ela pode ser uma forma de resistir à homogeneização da hiperrealidade e reconquistar um senso de agência. Agora, eu estou entendendo como a arte pode ser uma ferramenta poderosa para navegar nesse mundo complexo que o Baudrillard descreve. Não se trata de escapar para uma realidade pura, intocada, porque talvez nem exista mais. Mas de se envolver ativamente com as simulações que nos cercam e usar a nossa criatividade para moldá-las. Tem uma ótima maneira de colocar. E isso nos leva à importância do pensamento crítico, né? E da alfabetização midiática no mundo de hoje. A gente precisa ser capaz de decodificar os signos, analisar as narrativas, questionar as premissas que sustentam essas simulações que a gente encontra diariamente. Verdade. Não podemos ser só receptores passivos, né? A gente tem que saber filtrar a informação que chega até nós. Com certeza. E é por isso que a obra do Baudrillard continua tão relevante. Ele não oferece respostas fáceis, mas dá pra gente um panorama para entender as complexidades do nosso mundo, né? Cada vez mais simulado. E para pensar criticamente sobre o nosso papel dentro dele. É um desafio absorver alguns desses conceitos, mas acho que é importante a gente discutir isso, né? Principalmente porque a tecnologia continua a borrar as fronteiras entre o real e o virtual cada vez mais. Concordo plenamente. E acho que essa é uma das principais conclusões do nosso mergulho, né? Na obra do Baudrillard. O trabalho dele não se resume a declarar a morte do real e nos deixar em desespero, né? Ele nos incentiva a lidar com essas ideias, questionar as nossas premissas e participar ativamente da construção da realidade que a gente habita. Então não se trata de lamentar a perda de uma realidade pura, autêntica, mas de reconhecer o poder que a gente tem de interagir, interpretar e até subverter as simulações que agora fazem parte da nossa vida. Exatamente. E talvez seja aí que reside a verdadeira oportunidade. Em um mundo saturado de simulações, né? A capacidade de analisar criticamente, reinterpretar e até criar as nossas próprias narrativas se torna ainda mais vital. É como se todos nós estivéssemos nos tornando artistas de alguma forma, né? Moldando e remodelando essa realidade simulada que a gente habita. Que ideia fascinante. Isso nos leva a uma pergunta ainda mais intrigante que a obra do Baudrillard levanta. Se ele estiver certo e a gente estiver vivendo em uma hiperrealidade onde as simulações são mais reais do que o real, isso significa que a busca pela autenticidade é inútil? Ou será que a gente precisa encontrar novas maneiras de definir e vivenciar o real? Essa é a grande questão, né? Se a gente está buscando algo que já não existe mais. É tipo, se o real já não existe, para que buscar a autenticidade? Exatamente. Mas será que a gente não pode, sei lá, criar novos significados, novas autenticidades dentro desse mundo simulado? Nossa, é como se a gente tivesse que reinventar o conceito de real, né? Tipo, adaptar a nossa bússola para essa nova realidade. Mas por onde começar? Olha, eu acho que Baudrillard deixa a gente com um desafio, né? Não só uma constatação. Cabe a cada um de nós decidir como navegar por esse terreno hiperreal. E se, em vez de buscar uma autenticidade perdida, a gente focar em construir uma nova autenticidade. Faz sentido? A gente não pode ignorar as simulações, elas já estão aí. Elas já fazem parte da nossa realidade. Mas será que a gente consegue encontrar significado, propósito nesse novo contexto? Eu acho que sim. O poder de questionar, de analisar, de criar, de encontrar significado, ele continua existindo. Talvez até se intensifique nesse mundo de imagens e informações. Afinal, para navegar nesse mar de simulações, a gente precisa ser crítico, criativo e, acima de tudo, consciente. Consciente do nosso poder de moldar a realidade. Exato. A gente não é só marionete nesse teatro de simulações. Não, a gente pode escolher os fios que a gente quer puxar. As histórias que a gente quer contar. E quem sabe até criar novas narrativas, né?
mais autênticas, mais significativas. Pessoal, essa foi a nossa imersão nas ideias complexas e desafiadoras do Jean Baudrillard. É isso aí. Espero que vocês tenham curtido esse mergulho profundo e que ele tenha provocado reflexões, questionamentos sobre a realidade que nos cerca. Sem dúvida, a obra do Baudrillard nos convida a um exercício constante de questionamento, né? De reinvenção. E nesse mundo em constante mutação, a capacidade de pensar criticamente, de criar novas narrativas, se torna cada vez mais crucial. Valeu por embarcarem nessa aventura com a gente. Isso aí. Continuem questionando, explorando e construindo suas próprias realidades. Até a próxima! Até a próxima, mergulhadora.